Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e te convido a inscrever-se neste canal que é um tesouro do Eterno, é um tesouro de Hashem para as nossas vidas. Acionar o sininho das notificações para que tu possas ficar mais informado a respeito das narrativas bíblicas, sim, essas narrativas que existem há mais de 2000 anos, no caso, o Novo Testamento e as cartas católicas ou cartas joaninas, né? Por que católicas, Francisca? Porque elas são cartas universais, a mensagem dessas cartas é para toda a humanidade. A universalidade delas faz com que essa mensagem chegue para cada um de nós, assim como chegou para mim, tá bom? E vai chegar para vocês também. Para isso eu estou aqui transmitindo-as, tá? Vamos lá, continuar com a nossa leitura, com a minha leitura das cartas joaninas ou cartas católicas, que elas são escritas em grego, né? Vocês já sabem, eu já coloquei aí na parte onde tem a playlist. Também quero indicar para vocês este livro aqui, a primeira carta de João, Crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. Esse outro aqui né, só pela misericórdia de Deus, né, gente? A gente sabe disso. Não adianta a gente fingir, não. E não ir lá no coraçãozinho dizer que eu te amo, só na internet ou nas mensagens. Isso é tudo falsidade. Vocês sabem que a falsidade, quem é falso é filho do diabo, né? Aqui está a escritora deste belo livro, que é a doutora... Zuleika Aparecida Silvano. Ela é irmã Paulina, tá? Ela é mestra em ciências bíblicas, olha como ela é poderosa, esta mulher, pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Olha, esse é o desejo de todo biblista, ou estuda no Instituto Bíblico de Roma, ou estuda na Gregoriana, que é a universidade. Então, é uma disputa aí, gente, tá? Ou então, na St. Georgen, lá em Frankfurt, tá? Então, já sabem. Ou na École Biblique, em Jerusalém, enfim, essas são as faculdades boas de Bíblia, sabe? Então, olha só. Ela é doutora em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia pela FAGE, lá em Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte. Ela é assessora do Serviço de Animação Bíblico, sabe, Paulinas? E faz parte do corpo docente da FAGE. Bom, tá calor aqui, gente. Se vocês quiserem, olha, aqui, essa bibliografia... tá? Esta bibliografia sobre a carta de João, a primeira carta de João. Vocês sabem que todas as vezes que eu leio um evangelho, que eu leio uma carta aqui, eu sempre indico uma bibliografia, um apoio para que vocês possam ler, pesquisar mais a respeito. Já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho aí? Já acionou os balangandãs da Dona Francisca? Aciona aí os balangandãs da Dona Francisca e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia essa obra de Deus, tá bom? Então vamos lá. O Espírito da Verdade. Eu estou no capítulo 4 da primeira João. O Espírito da Verdade e o Espírito do Engano. Amados, não creiais em qualquer espírito, sabe o espírito que baixa em qualquer lugar? Cuidado, tá? O espírito, né? O espírito baixa em qualquer lugar. A alma, quando a gente morre, o padre reza o quê? Pela alma da pessoa, não pelo espírito, né? Espírito é Espírito Santo também, gente, tem isso também, mas a gente tem que discernir. Qual é o espírito do engano? É o espírito da verdade e de justiça ou é o espírito do diabo? O espírito de engano, né?
ou de Hassatã. Vamos lá. Hassatã, vocês sabem que é o acusador, tá bom? Então, amados, não creiais em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque Deus é amor, né? Então, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo, né? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo na carne, ou seja, encarnado, é de Deus. Eu vou fazer um parágrafo aqui, uma parada aqui, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que não sabem, tá? Por que eu tô falando isso? Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e aí eu disse, mas todos nós que somos encarnados, vamos um dia desencarnar, ou seja, nós vamos morrer. Essa é a realidade mais natural que existe. A pessoa diz assim, mas eu não entendo isso aí que você tá falando aí, não entendo nada desse negócio aí de encarnado. Aí eu expliquei pra pessoa o que significa. Encarnado é estar em carne. Todos nós somos feitos de carne. Carne e osso, uns mais osso, outros mais carne, outros mais adiposidade, outros mais, enfim. Mas somos feitos de carne. Nós somos encarnados nesta vida. Para existirmos, nós necessitamos de um corpo feito de carne, de osso, enfim, de tudo que vocês imaginarem, né? De átomos, de tudo que vocês imaginarem aí, quererem pegar de qualquer, biologicamente ou quanticamente, não interessa. Nós somos feitos de carne, de energia, de prana, sei lá o que vocês querem falar. Mas somos encarnados. Quando eu falo, por exemplo, que o Evangelho de João é um evangelho extremamente carnal, é justamente porque ele fala da encarnação de Jesus Cristo. E não existe essa questão de você voltar sem você ser encarnado. Não existe, tá? Então, você só chega a Deus por meio da encarnação. Tá bom? Então, fica esperto em relação a isso. Então, olha só. Porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo na carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. E esse é o espírito do anticristo. Porque teve uma fase aí, lá bem longe, lá nas primeiras comunidades, as questões do diário e tudo mais, que eles achavam que era só a questão do espírito. Existem esses grupos. Mas Jesus veio na carne, ele encarnou. Tá? Então depois vocês peguem aí na internet, hoje em dia tem informação de tudo. Ou então compre um livro, enfim. Mas tem informação de tudo. Veja aí sobre o arianismo, sobre toda essa questão e por que existem os dogmas, por exemplo, da Igreja Católica, vem para fortalecer a fé do povo, tá? Não é uma coisa, sabe, sem pensar. Então, olha só. Então, ele diz assim, e esse é o espírito do anticristo, esses que negam que Jesus veio em carne, que Jesus existiu, né? Eles são os anticristos. A respeito do qual ouviste que vem e agora já está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e os vencestes, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por isso que eu sempre digo aqui, maior do que Deus, ninguém. Leva de volta o que trouxeste, porque maior do que Deus, ninguém. Mas vocês viram aqui minhas coisas, que eu tenho que estar iluminando aqui minha sagrada escritora. Ela me ilumina e eu a ilumino também. Os pelos, minhas malenas ficam caindo aqui no óculos. Então, olha só, em vós, cadê? Porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, no cosmo. Mundo significa cosmos, tá? Cosmo é uma palavra grega que a gente traduz como mundo na Sagrada Escritura. Eu falo Sagrada Escritura, mas é a Escritura. Ela é sagrada por quê? Porque ela é tanto inspiração de Deus, ela é palavra de Deus, mas também é palavra humana, tá? Ela é palavra de Deus,
mas é também palavra humana. Não se enganem, não deixem ser enganados, não deixem se enganar, tá? Pelos falsos profetas que dizem, não, é só palavra de Deus. Não, é palavra de Deus, mas também é palavra humana. Olha, maior é o que está aqui. É maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, que é o diabo, é a Satã. Eles são do que? Do mundo. Por isso falam a partir do mundo. Por isso fala a partir do mundo. E o mundo os ouve. Podem ver. Falou um monte de besteira. Tem um monte de gente lá olhando, vendo, fuxicando, falando lachonará, julgando, falando um monte de tranqueira. Tudo que não presta, o povo tá atrás. A voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, mas nunca foi e nunca será. Tá? E aí, olha só. Eles são do mundo, por isso o mundo fala a partir do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Por isso tem poucas pessoas aqui. As pessoas vêm aqui, olham. Isso dá para ver que pelas estatísticas que vêm, ficam às vezes 2, 3 horas assistindo e elas esquecem de inscrever-se. Curtir, comentar e tudo mais. Pegam tudo e vão embora, levam tudo. As ideias e tudo mais, mas né, são incapazes de deixar um gostosinho aí pra mim, se inscrever no canal, entendeu? É isso, as pessoas do mundo. Então, olha só, se você ainda não é inscrito, não fica aí de anônimo não, tá? Fica aí só recebendo leitinho de graça, não. Deixa seu curtir, deixa seu gostosinho aí. Acionar o sininho das notificações, inscreva-se, vem participar mais ativamente, né? Engaje-se neste canal, neste canal. Então, olha só, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do engano. O amor vem de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama foi gerado de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus em nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como oferenda de expiação por nossos pecados. A perfeição no amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós torna-se perfeito. Nisso reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós, uma vez que ele nos deu de seu Espírito, que o Pai nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador, ou seja, como Machia, como Yeshua, porque Yeshua significa Salvador. Então, né, esse é o seu Filho, o Pai enviou o seu Filho como Salvador, ou seja, Yeshua. A palavra Yeshua significa Salvador, tá? Salvador do mundo. Aqui acrescentou Salvador do mundo, mas a palavra Yeshua é Salvador, tá? E Salvador é Yeshua em hebraico. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos reconhecido e acreditado no amor que Deus tem em nós. Deus é amor.
e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor torna-se perfeito entre nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Porque assim como ele é, assim também somos nós neste mundo. No amor não há medo. Tem muita gente que tem medo até de abrir as Sagradas Escrituras, abrir as narrativas bíblicas. Sabiam, para ler? Tem muita gente que tem medo, tá? No amor não há medo. E o que mais o mundo te coloca é medo. Cuidado, essas pessoas que gostam de te colocar medo, elas são filhas do diabo, tá? Elas não são de Deus. Porque o medo não é de Deus, tá bom? Então, olha só. E nós temos reconhecido, acreditado no amor de Deus, que Deus tem em nós. Deus é amor, quem permanece no amor, permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor torna-se perfeito entre nós, para que tenhamos confiança, emuná, tá? Ou fé, tá? Segurança, né? De que no juízo final, no dia do juízo. Porque assim como ele é, assim também somos neste mundo. No amor não há medo, pois o amor que é perfeito lança fora o medo, porque o medo pressupõe um castigo. E quem tem medo não se torna perfeito no amor. Nós amamos porque ele por primeiro nos amou. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, né, com seus olhos, né? Você olha o seu irmão e você o ama porque o vê. Se você diz que ama o seu irmão porque você o vê, né? Como a gente vai testemunhar? E temos este mandamento da parte do Senhor, da parte dele. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão, porque é por meio do irmão que a gente também vê a Deus. Seu irmão pode ser tá fantasiado de capiroto, de Satã, de diabo e tudo mais. Mas você tem que enxergar Deus ali dentro, porque Deus é o criador dele também. Bom, é isso. Por isso que a gente tem que amar o irmão, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Este é um mandamento que está lá em Deuteronômio. Essa é uma regra. Aliás, todo mundo deveria ler Deuteronômio, porque aquele é o maior contrato, é um contrato que a gente tem. Se fizerdes isso assim, 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 você vai receber isso. Se você não fizer, você vai também receber, caso faça coisas contrárias, né? São regras, são contratos. O que nós temos é contrato. O Novo Testamento também é um contrato, gente, tá? Queridos, aqui eu fico com o capítulo 4. Na próxima, eu vou logo ler esse capítulo 5, aí eu termino tudo, tá bom? A vitória que vence o mundo. Você usa aquele tênis da Nike? Você sabe que Nike significa vitória, né? Mas é uma vitória grega, a Nike. Ou que tem também uma estátua da Nike lá no Museu do Louvre, que se chama Vitória de Samotrácia, que foi encontrada no... Enfim, tem uma história lá. Então, a Nike significa vitória, né? E Estevão significa o vitorioso também. O nome Estevão, seu nome é Stephanie, tem disso também, né? Vitória. Então, a vitória que vence o mundo. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, o Machia, que vocês sabem que Cristo é a palavra Machia em hebraico, né, que traduzida para o grego é Cristo e para o português ungido, tá? E é um título, tá bom? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus, e todo aquele que ama aquele que gerou, ama também aquele que foi gerado. Legal isso, né? Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. De fato, este é o amor de Deus que guardemos, de fato, este é o amor de Deus,
que guardemos seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados, não são mesmo. Por isso que eu digo, eu sou livre, adoro. E seus mandamentos não são pesados. Todo o que foi gerado de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé, a nossa emuná, a nossa pistis, né? A nossa confiança, a nossa segurança em Deus. Pois quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu acredito, eu creio. Que bela essa palavra, né, gente? Agora vamos para a conclusão do epílogo. Isso vos... não, ainda tem mais um aqui. Peraí, os três que dão testemunho. Ele é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e com sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade, a aletheia, a emet. Eles são três, os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Ou seja, é a tríade, ou seja, é a trindade, ou seja, é o triângulo. Cadê aqui a minha... Eu tô sem as minhas letras aqui. É o delta. É o delta, tá? Aí vocês podem estudar matemática e tudo mais, que vocês vão ver o símbolo do delta, que é a terceira letra do alfabeto grego, tá? Também. Então, olha só. A tríade é... Cadê? Espírito, água e sangue, né? E os três convergem para um só. Ou seja, a gente tem que estar plasmado com o espírito, com a água e com o quê? Com o sangue, que é a parte física, o corpo, né, gente? E os três convergem para um só. Se recebemos o testemunho dos seres humanos, o testemunho de Deus é maior. Esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Quem não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem mesmo. Não tem mesmo, gente. Aqui, ó, a conclusão do epílogo. Isso vos escrevi para que saibais que tendes vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos diante dele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, no que pedimos, sabemos que já temos aquilo que lhe pedimos. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não conduz à morte, pedirá por ele, e Deus lhe dará a vida. Isto é, aqueles que cometem pecados que não conduz à morte. Há pecado que conduz à morte. Não é a respeito deste que digo que vos rogue, ou seja, que peça para intervenha, né? Que seja interventor daquele irmão que está pecando. Se não for para a morte, você pode pedir pela vida dele que Deus te dá, Deus concede a vida a essas criaturas, tá? Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não conduz à morte. Tem o pecado rata, o pecado avon e tem mais um outro que eu não lembro, gente, tá? Aqui, ó. Mas há pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca, pois aquele que foi gerado de Deus
que foi gerado de Deus, o guarda. E o maligno não o toma. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ora, se o mundo jaz no maligno, a gente tem que ser de Deus para que ele não nos toque, né? Sabemos que o Filho de Deus veio e nos tem dado entendimento para que reconheçamos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Ele é Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quem são os ídolos, meus queridos? Quem são os ídolos? Os ídolos é todo aquele que você dá poder. Por exemplo, pessoas, dinheiro, bens materiais, enfim, tudo isso, às vezes o teu ego, né, a egolatria, tudo isso é ídolo, né? Tudo isso é ídolo. Bom, então, olha só. Aqui eu termino a 1 de João, lemos do 1º capítulo até o 5º, tá? A próxima vez que eu venho, eu vou trazer para vocês a 2 João. Cadê aqui? Aqui é a 1ª carta de João, já também falei sobre a introdução, então o próximo vídeo será sobre a 2ª carta de João, tá bom, meus queridos? Então, vou até colocar uma estrelinha aqui, que é para eu saber que eu estou lendo. Às vezes eu esqueço, porque eu tenho muitas outras coisas na minha cabecinha, tá? Na minha cabecinha nada, na minha cabeçona, isso sim. O cérebro fica pensando direto. Depois, logo, vocês saberão o que eu estou pensando, além das cartas de João. Tem a ver com, olha só, e hoje eu estou toda de roxo. Qual é? A cor é roxa, mas do que ela é feita? Logo vocês saberão. E assim, a gente começa a trabalhar uma coisa, aí aparece um monte de cores daquilo que você trabalha. Olha só, né? Todas as cores, ó. Né? Todas as cores aparecem, gente do céu. É isso. Então, queridos, fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito neste canal, Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se. Acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia, esta obra de Hashem, esta obra de Deus, essa transmissão por meio da minha boca, né? Eu transmito para vocês todos esses escritos que fazem parte do Novo Testamento e de vez em quando eu coloco também lá do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, que é a Torá, tá? A Torá. Beijos para vocês. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Eu estou assim, toda purpurinada. Beijos, tchau, gente.